Estudantes, sejam bem-vindos ao canal Aulas de Química. Eu sou o professor Fred Guimarães e hoje nós iremos falar sobre os alcenos ramificados. Antes de iniciarmos a nossa aula, vocês vão se inscrever no canal e depois da aula vocês vão dar aquele like e vão compartilhar o link da aula com um amigo, com um colega, com um conhecido, para que eles possam desfrutar do conteúdo da nossa aula. Nós vimos que os alcenos são hidrocarbonetos de cadeia aberta e insaturados, que apresentam uma única ligação dupla. Vimos que, para darmos o nome dos alcenos, nós vamos seguir uma regra semelhante àquela que seguimos para os alcanos. Um prefixo que está relacionado com o número de átomos de carbono, o infixo que está relacionado com a função, no caso, alcenos, né, com o grupo alceno, que é o infixo "en", e a terminação "o", o sufixo "o", que está relacionado com a função hidrocarboneto. Aqui nos alcenos ramificados, nós vamos seguir uma regra que é semelhante àquela que seguimos aos alcanos ramificados. Nós iremos achar a nossa cadeia principal, o que ficar de fora da cadeia principal é a ramificação, e nós iremos numerar a cadeia principal, só que aqui nós iremos numerar de acordo com a dupla ligação, e não de acordo com as ramificações como nós fizemos nos alcanos. Ok? Feito isso, a gente dá a localização da ramificação, dá o nome da ramificação e dá o nome da cadeia principal. Então nós temos aqui dois compostos que servem de exemplo. A primeira coisa que nós temos que achar é a cadeia principal. Só que a gente tem que ficar atento que a cadeia principal, a gente já sabe que é a maior sequência de átomos de carbonos, só que nos alcenos ela tem que ter os carbonos que apresentam a ligação dupla. Então a nossa cadeia principal é essa aqui. Ó, ela tem que conter os carbonos que apresentam a ligação dupla. Essa é a nossa maior sequência de átomos de carbonos que a gente chama de cadeia principal. O que ficou de fora, a gente já sabe que é ramificação. A gente estudou lá nos alcanos ramificados as ramificações. Ramificação com um carbono só, a gente viu que é metil. Ramificação com dois carbonos é etil. Né? Então, a gente estudou isso lá quando a gente estava estudando os carbonos ramificados. Então, achamos a cadeia principal, esse é o primeiro passo. A gente acha a ramificação, identifica que é a ramificação. Agora a gente vai numerar a cadeia, só que a gente vai numerar a cadeia de forma que esses carbonos que estão participando da ligação dupla tenham os menores números possíveis. Então a gente vai numerar seguindo essa sequência aqui. Ó. Vamos imaginar que seja de baixo para cima. Então 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Então, nós achamos a cadeia principal, achamos a ramificação, numeramos a cadeia principal de forma que os átomos de carbono que participam da ligação dupla tenham os menores números possíveis. Agora a gente dá o nome do composto. Para dar o nome do composto, a gente vai localizar a ramificação está no carbono 2, então a gente vai falar 2, vai falar o nome da ramificação que é etil, então 2-etil, e vai falar o nome da cadeia principal. A gente viu que a partir de 4 átomos de carbono, a dupla ligação ela pode aparecer ela pode se deslocar, ela pode mudar de posição. Então aqui a gente tem que também identificar a posição da dupla ligação. Então, recapitulando, a gente dá a localização da ramificação, é número 2. A gente dá o nome da ramificação, que é etil, então fica 2-etil. Aqui a cadeia principal tem 5 carbonos, para 5 o prefixo é pente. Então, pente. A ligação dupla está entre o carbono 1 e o carbono 2. A gente vai pegar o menor número, então pente 1. E como é um alceno, a terminação fica eno. Então, o nome do composto é 2-etil. 2 é a localização da ramificação etil. Pente, porque são 5 carbonos na cadeia principal. 1 é a localização da dupla ligação. Ela está entre o carbono 1 e o carbono 2. A gente pega o menor número
E eno a gente viu porque é um alceno. En porque é um alceno e O porque é um hidrocarboneto. Aqui nós temos também um composto ramificado, né? E a gente também tem que achar a cadeia principal, que vai ser a nossa maior sequência de átomos de carbono, e o que ficar de fora da cadeia principal serão as nossas ramificações. A gente tem que prestar atenção que a cadeia principal, quando ela apresenta mais de uma possibilidade de ser escolhida, a gente tem que prestar atenção que a cadeia principal, no caso aqui dos alcenos, vai ser aquela que apresentar o maior número de ramificação. A gente poderia pegar essa cadeia aqui, ó, essa cadeia aqui, e ela seria a nossa cadeia principal. Só que a gente teria só uma ramificação aqui, e não é o ideal. Então, o ideal é que nós peguemos essa cadeia aqui, que a gente vai ficar com mais ramificações. Então, a cadeia principal é essa. Essa é a nossa cadeia principal, é o nosso CP. E aí agora o que é que a gente faz? O que ficou de fora são as ramificações. Aqui é uma ramificação com carbono, aqui é outra ramificação com carbono. A gente já viu que ramificação com carbono, o nome é metil. Ramificação com dois carbonos, o nome é etil. A gente viu no exercício anterior, no exemplo anterior. Então, achamos a cadeia principal, achamos as ramificações. Aqui é metil, aqui em cima é metil, aqui embaixo é metil, ó, metil. Então, nós temos ramificação metil, temos outra ramificação metil, e temos uma com dois carbonos, que é etil. A gente já viu isso. Então, achamos a cadeia principal, achamos as ramificações. Agora a gente vai numerar a cadeia. A gente vai numerar a cadeia de forma que os carbonos que tenham a ligação dupla tenham os menores números possíveis. Então a gente vai numerar da direita para a esquerda. Aqui é o carbono 1, aqui é o carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 e o carbono 6. O que foi que a gente viu? A gente viu que no carbono 4 a gente tem uma ramificação chamada etil, e no carbono 5 nós temos duas ramificações chamadas metil. O que a gente faz? O nome do composto vai ser 4-etil. 4 é a posição, é o carbono onde está a ramificação etil. Então aqui é o carbono 4 com a ramificação etil, por isso que é 4-etil. 5,5 dimetil, por que 5,5 duas vezes? Porque no carbono 5 nós temos duas ramificações. Por isso que a gente bota o prefixo di aqui. São duas ramificações metil. Então 5,5 é para dizer que naquele carbono nós temos duas ramificações. O di já diz que são duas ramificações. E metil é o nome, né, da ramificação, das ramificações que estão lá. X, porque são 6 carbonos na cadeia principal. 1 é a posição da ligação dupla. Veja que está entre o carbono 1 e o carbono 2, então a gente pega o menor número possível. E eno porque é um alceno, en porque é um alceno e O porque é um hidrocarboneto. Ok? Então, hoje nós estudamos a nomenclatura dos alcenos ramificados. Vimos as regrinhas básicas que a gente tem que seguir, que a gente tem que saber e utilizar na hora da nomenclatura desses compostos. Ok? Até a próxima, bons estudos e manda brasa aí, vamos estudar.